Fala galera, bem-vindo a mais uma aula do curso de farmacologia do professor Sérgio. Essa é a nossa 38ª aula e hoje nós falaremos sobre a farmacologia da insuficiência cardíaca. Qual o conteúdo de hoje? Vamos falar sobre o ciclo cardíaco, a fisiologia da contração cardíaca e a fisiologia do cardiomiócito. Obviamente, vamos falar sobre a patologia, a insuficiência cardíaca, seus mecanismos, características, quais as diferenças entre a insuficiência cardíaca esquerda e direita, as causas e os mecanismos compensatórios da insuficiência cardíaca congestiva. Além disso, falaremos sobre o tratamento, as estratégias para tratamento da insuficiência cardíaca congestiva, na redução da pré-carga ou da pós-carga, assim como a utilização de agentes inotrópicos. Essa videoaula será dividida em 3 partes. Na primeira parte, veremos a fisiologia, na segunda parte, a patologia e na terceira parte, o tratamento. Então, inicialmente, precisamos falar sobre o ciclo cardíaco. Então, nosso sangue chega ao coração com um órgão central e esse órgão central ele distribui o sangue para ser oxigenado nos pulmões ou depois disso para ser distribuído para todos os tecidos e todos os órgãos para receberem, além de nutrientes, o próprio oxigênio. Isso acontece de forma cíclica. Inicialmente, como estamos visualizando nesse slide, nós temos uma diástole atrial. O que é uma diástole atrial? É quando o átrio ele se relaxa e ele se enche de sangue, como nós podemos visualizar nessa imagem. O sangue veio aqui pela veia cava superior, dos tecidos da parte superior do corpo, pela veia cava inferior dos tecidos e dos órgãos abaixo do coração, da parte mais inferior do nosso corpo, e esse sangue, obviamente, vem da parte superior e da parte inferior não oxigenado. Por isso, nós estamos vendo aqui um sangue representado por essas bolinhas azuis. Então, sangue não oxigenado, um sangue rico em gás carbônico, precisa ser oxigenado. Então, para que ele chegue ao coração, obviamente o coração vai mandar esse sangue para o pulmão para que ele seja oxigenado. Mas para que ele chegue ao coração, os átrios precisam se relaxar e nós temos a primeira parte do ciclo cardíaco, que é a diástole atrial. Então o sangue chega pela veia cava inferior e superior até o átrio direito. Da mesma forma, os átrios eles são sincronizados, eles se contraem e se relaxam de forma sincrônica. Então, se o átrio direito relaxou, o átrio esquerdo também vai relaxar, ao mesmo tempo e no mesmo grau. Então, nós temos uma diástole do átrio direito e uma diástole do átrio esquerdo. Bem, o átrio direito nós vimos que o sangue chega não oxigenado das partes superior e inferior do corpo. E o átrio esquerdo? Bem, o átrio esquerdo, ele traz sangue do pulmão. Então, a veia pulmonar traz sangue oxigenado dos pulmões para o átrio esquerdo. Então, o átrio esquerdo e o átrio direito possuem sangues com intensidades de oxigenação diferentes, porque eles trazem sangue de locais diferentes. O átrio direito traz sangue não oxigenado de todo o corpo, o átrio esquerdo traz sangue oxigenado do pulmão através da veia pulmonar. Seguindo com o ciclo cardíaco, depois que há uma diástole atrial, os átrios se contraem em um fenômeno chamado de sístole atrial. Então, as paredes dos átrios, do átrio direito e do átrio esquerdo, se contraem. Como a gente viu, o átrio direito com sangue rico em gás carbônico, ao se contrair, ele impulsiona o sangue para o ventrículo direito. Logicamente, o ventrículo direito precisa se relaxar. Então, ao mesmo tempo que nós temos uma sístole atrial, nós temos também uma diástole ventricular. Então, o átrio se contrai e os ventrículos se relaxam. Então, se o átrio direito se contraiu, o ventrículo direito
também se contraiu e impulsionou o sangue venoso para o ventrículo direito. Da mesma forma que aconteceu do lado direito do coração, acontece também do lado esquerdo. Então, o átrio esquerdo, ele sofre uma sístole, ele se contrai, impulsionando o sangue, que é rico em oxigênio, para o ventrículo esquerdo. Então, nós temos aqui também uma diástole ventricular esquerda. Então, vejam que o sangue chegou ao coração, passou das câmaras superiores para as câmaras inferiores e agora vai ser impulsionado para o resto do corpo. Segundo o ciclo cardíaco, nós temos agora uma sístole ventricular. Então, os ventrículos direito e esquerdo precisam se contrair. E ao se contraírem, eles vão ejetar sangue pelas artérias. Sendo que o ventrículo direito, com sangue não oxigenado, vai mandar esse sangue para o pulmão, através das artérias pulmonares. Artéria pulmonar direita, artéria pulmonar esquerda, vai levar sangue não oxigenado do coração pelo ventrículo direito até os pulmões. E o ventrículo esquerdo? O ventrículo esquerdo possui sangue rico em oxigênio. Ao se contrair, esse sangue vai sair através da artéria aorta para todo o corpo. Então, nós temos aí o ciclo cardíaco completo, com a grande circulação, quando o sangue sai da aorta oxigenado para todo o corpo. Esse sangue ele vai oxigenar os tecidos e órgãos de todo o corpo, vai receber o gás carbônico e esse retorno do sangue venoso volta pelo átrio direito. Essa é a grande circulação. A pequena circulação é quando o sangue sai rico em gás carbônico do ventrículo direito para os pulmões, é oxigenado e esse sangue retorna ao coração através do átrio esquerdo. Então, grande circulação e pequena circulação compõem o ciclo cardíaco. Bem, mas como é a célula cardíaca? Como é o cardiomiócito? Então, o cardiomiócito nós podemos ver representado nessa imagem aqui. Ele é composto por diversos componentes, muito parecido com qualquer outra célula, mas que recebe nomes bem específicos. Então, primeiro, todos os cardiomiócitos apresentam miofibrilas. Então, dentro, a gente pode ver que a maior parte do citoplasma do cardiomiócito são as miofibrilas. E o que é que são essas miofibrilas? São filamentos de actina, miosina e outras proteínas que vão contribuir para a contração e relaxamento muscular. Então, nós podemos ver nessa outra imagem aqui a actina, esse filamento mais fino, a miosina é o filamento mais espesso. Já falaremos sobre como isso funciona, mas actina, miosina e outras proteínas que fazem parte desse complexo, eles formam as miofibrilas, que são esses elementos aqui. Além das miofibrilas, o cardiomiócito também apresenta muitas mitocôndrias, essencial para a produção de energia, já que contrair e relaxar gasta muita energia. Nós podemos visualizar aqui também no cardiomiócito o sarcolema, é a membrana plasmática do cardiomiócito. E essa membrana plasmática ela é interrompida em alguns momentos por pequenos túbulos chamados de túbulos T, que é por onde o cálcio entra do meio externo à célula para dentro da célula, através desses túbulos T. E aí podemos já observar uma outra diferença do cardiomiócito para outras células. É o retículo sarcoplasmático, que é um retículo endoplasmático, e ele é bastante abundante no cardiomiócito, e ele serve para armazenar o cálcio intracelularmente. Então, quando a célula cardíaca precisa se contrair, ela tem uma reserva de cálcio que vai promover a contração independentemente da velocidade com que o cálcio exterior entre na célula ou independentemente se existem níveis elevados de cálcio fora da célula. Esse quadro aqui eu coloquei apenas para que nós levemos em consideração algumas funções. Então vamos esquecer aqui sarcolemas, vamos esquecer retículo sarcoplasmático e vamos pensar aqui nas miofibrilas. Vamos atentar para as miofibrilas.
Então, sarcômero é a unidade contrátil básica da miofibrila, composto por todas essas proteínas que a gente vai descrever agora. Então, vamos ver quais as funções de cada uma dessas proteínas. Primeiro, miosina. Como nós vimos na imagem anterior, miosina é o filamento espesso das proteínas, do sarcômero. E a miosina tem uma função extremamente importante, que é hidrolisar o ATP para obtenção de energia. Então, a miosina tem uma função catalítica, tem uma função enzimática, que é quebrar o ATP para que todo o processo de contração muscular ele se inicie. Já a actina é o filamento fino e ele proporciona a base para a ligação à miosina. Então, actina e miosina vão interagir e a partir dessa interação, a partir do movimento de uma proteína sobre a outra, vai haver a contração e o relaxamento muscular. Temos também associado a esse complexo a tropomiosina. A tropomiosina está associada à actina, ela está enrolada na actina e o objetivo dela é impedir a ligação da actina à miosina quando o músculo está em repouso. A actina e miosina só devem se contrair se houver um estímulo, eles só devem interagir, melhor dizendo, se houver contração muscular. Então, enquanto não houver contração muscular, enquanto o músculo estiver em repouso, actina e miosina não devem interagir. E uma das proteínas que impede essa interação é a tropomiosina. Depois nós temos o complexo de troponina, composto por 3 proteínas. A troponina T, a troponina I e a troponina C. A troponina T ela serve para dar uma sustentação ao complexo de troponina com a tropomiosina. Então ela é mais estrutural. A troponina I ela tem a função de inibir a ligação da actina com a miosina em repouso, assim como acontece com a tropomiosina. E a troponina C tem a função de se ligar ao cálcio, e quando o cálcio se liga à troponina C, isso significa que tem que ter contração muscular. Esse complexo troponina C com cálcio vai deslocar a troponina I, que é inibitória, favorecendo a ligação da actina com a miosina. Então aqui a gente tem todo o ciclo de contração muscular. Então aqui em cima nós podemos visualizar o filamento de actina, que na verdade são 2 proteínas actina enrolada em espiral, como nós podemos ver. Aqui nós podemos também visualizar enrolado na actina a tropomiosina. E aqui do lado nós temos as 3 troponinas, a troponina I, a troponina C e também a troponina T, certo? Então, como nós vimos, qual o papel da miosina? Hidrolisar ATP. Então, tudo começa com a hidrólise do ATP. Quando esse ATP é hidrolisado, obviamente o ATP está ligado à miosina. A miosina hidrolisou o ATP, vai restar o ADP. Mas a energia liberada vai fazer com que a cabeça da miosina fique extremamente energizada e apta para se ligar à actina. Por que ela não se liga? Porque existem proteínas que impedem a ligação da actina com a miosina, que são a tropomiosina e também a troponina I. Mas ela está apta. Qual o próximo passo? A formação do complexo ativo. E esse complexo ativo começa quando o cálcio chega às miofibrilas. Então, cálcio chegou às miofibrilas, o cálcio vai se ligar à troponina C, como a gente viu. Ao se ligar na troponina C, a troponina C vai deslocar a troponina I, vai modificar também a conformação da tropomiosina, favorecendo os locais de ligação da actina com a miosina. Se vocês observarem bem, aqui nós temos uma distância entre actina e miosina. Elas não estão conectadas, elas não estão ligadas. Quando o ATP se quebra, quando o cálcio se liga à troponina C, nós temos a condição ideal, ou seja, a miosina que está com sua cabeça energizada, ou seja, está apta para se ligar à actina, e agora também a actina está livre de todos os seus componentes que inibiam essa ligação.
Então, actina e miosina se conectam, como nós podemos visualizar na imagem. O terceiro passo é o quê? O produto de dissociação. Se nós observarmos a imagem, o ADP continua ligado à miosina. Então, ele precisa se desligar. E ao se desligar da miosina, ele favorece mais um fenômeno desse ciclo de contração cardíaca, que é o deslocamento da cabeça da miosina. Então, a miosina vai se deslocar, favorecendo a aproximação de dois filamentos de actina e, consequentemente, o encurtamento da fibra cardíaca. Então, a contração muscular acontece porque a miosina desloca a actina uma em direção à outra e isso diminui, se encurta a fibra muscular. Só que esse movimento da cabeça da miosina só é possível depois que o ADP se desliga da cabeça da miosina. O próximo passo é a dissociação da actina e da miosina. Isso acontece quando o cálcio se desliga da troponina C. Consequentemente, todos os componentes inibitórios voltam a inibir a interação da actina com a miosina e a actina permanece inativa e a miosina volta para sua posição original, ou seja, a fibra muscular consegue promover o relaxamento e completa assim o ciclo. Inicialmente com a contração, finalizando aqui com o relaxamento. Vimos como funciona a contração e o relaxamento do cardiomiócito do ponto de vista da interação com proteínas. E como é que funciona essa entrada, essa saída de íons que são importantes para a fisiologia do cardiomiócito? Como nós podemos visualizar nessa imagem, essa imagem está mostrando um cardiomiócito, as concentrações de sódio e potássio dentro e fora da célula elas são bem diferentes. Dentro da célula nós temos muito mais potássio, fora da célula nós temos muito mais sódio. Essa fibra muscular, assim como o neurônio também, são células excitáveis, são células que nesse padrão elas são consideradas polarizadas. Então, a célula está polarizada quando dentro tem mais potássio e quando fora tem mais sódio. E quem mantém essa polarização é a bomba de sódio e potássio. Como nós podemos visualizar aqui, a bomba de sódio e potássio, ela mantém o sódio fora e mantém o potássio dentro. Isso mantém o cardiomiócito polarizado. Mas se ele receber um estímulo, ele vai precisar se contrair. E essa contração acontece através de uma despolarização de membrana. Então, na despolarização de membrana, nós temos uma inversão dessas concentrações. O sódio, que apresenta baixas concentrações internas, mudará para altas concentrações internas. E o potássio, ao contrário, tem baixas concentrações externas, o potássio vai sair e vai ficar em maiores concentrações fora da célula. Essa despolarização produzirá algumas alterações. Eu separei em vermelho e em azul, quadradinho vermelho, quadradinho azul, os mecanismos que contribuem para cada um dos fenômenos. Em azul, nós temos tudo que contribui para a contração do cardiomiócito. Para que o cardiomiócito se contraia, há necessidade de que altas concentrações de cálcio dentro da célula eles estejam presentes. Afinal, o cálcio é fundamental para a interação da actina com a miosina, como nós vimos no slide anterior. E quem é que contribui para isso? Inicialmente, esse transportador, chamado de NCX, é um transportador que faz com que o cálcio entre na célula e o sódio saia. É um trocador de sódio por cálcio. O cálcio entra e o sódio sai. Isso é extremamente importante, não só porque o cálcio é importante para a contração muscular, mas porque dentro da célula, a célula está despolarizada. Dentro da célula tem muito sódio. Então é importante que o sódio saia. Na verdade, é a grande quantidade de sódio dentro da célula que é um impulsionador desse transportador, porque grandes quantidades de sódio impulsionam o sódio para fora, sódio saindo, o cálcio vai entrar e o cálcio vai contribuir para a contração muscular. Mas não só para isso. Esse cálcio, ele também estimula
o retículo sarcoplasmático a liberar as suas reservas de cálcio. O cálcio no retículo sarcoplasmático é liberado através desse transportador chamado de Ri2. Esse transportador ele transporta o cálcio de dentro do retículo sarcoplasmático para o citoplasma do cardiomiócito. Além disso, um outro mecanismo que favorece a entrada de cálcio também são os canais de cálcio do tipo L lá no sarcolema, lá na membrana plasmática do cardiomiócito. Então, esse cálcio que está fora vai entrar através da troca do cálcio com sódio, através dos canais de cálcio do tipo L e também através dos transportadores Ri2 do retículo sarcoplasmático. Então, altas concentrações do cálcio no citoplasma vão favorecer a contração muscular. E quem é que favorece o relaxamento muscular? Está aí marcado em vermelho. Então, primeiro, o cálcio vai ter que retornar para o retículo sarcoplasmático. E ele retorna para o retículo sarcoplasmático através de um transportador chamado de SERCA2. Então, SERCA2 captura o cálcio novamente do citoplasma, armazenando ele no retículo sarcoplasmático. Além disso, nós temos também um trocador de sódio por cálcio, que faz a inversão, é o mesmo transportador, o NCX. Quando a célula está polarizada, o cálcio vai sair da célula em troca do sódio. E o terceiro mecanismo é o transportador de cálcio. Então, a cálcio ATPase, melhor dizendo. A cálcio ATPase, através da quebra de ATP, joga o cálcio para fora do cardiomiócito. Então, os três mecanismos que promovem o relaxamento do cardiomiócito estão relacionados com a redução do cálcio no citoplasma. Ou a saída do cálcio com quebra de ATP, ou a saída do cálcio com entrada do sódio, ou a saída do cálcio do citoplasma de volta para o retículo sarcoplasmático. Um dos fatores importantes para a contratilidade cardíaca é a ativação de receptores beta-adrenérgicos. Isso acontece por substâncias exógenas, por fármacos agonistas adrenérgicos, mas principalmente pelo sistema nervoso autônomo, pelo sistema nervoso simpático. Então, o cardiomiócito apresenta receptores beta-1, como nós podemos visualizar nessa imagem aqui. Então, esses receptores beta-1 podem se ligar a agonistas beta-1. Todo receptor beta-1 é um receptor metabotrópico ligado a uma proteína G. Como nós podemos ver, o segundo mensageiro vai ser o AMP cíclico, porque a proteína G irá ativar uma adenilato ciclase que quebra ATP em AMP cíclico. E o que é que o AMP cíclico vai fazer? Vai ativar a proteína quinase A. Proteína quinase A é uma proteína que vai fosforilar inúmeros substratos. Então, dentro da célula, se ela encontra um substrato, ela fosforila. E a fosforilação de um substrato irá promover ações diferentes, dependendo de qual substrato foi fosforilado. Então, nós estamos vendo aqui dois substratos que vão ser fosforilados pela pKa. Um deles é o transportador de cálcio no sarcolema. Então, cálcio vai ser fosforilado e essa fosforilação vai favorecer a sua abertura, ou seja, a entrada do cálcio. E a entrada do cálcio do meio externo para dentro do citoplasma irá aumentar a contratilidade cardíaca. Então, os beta-agonistas, eles aumentam a contratilidade cardíaca porque a pKa irá fosforilar os transportadores de cálcio e isso aumenta o tempo de abertura e, consequentemente, mais cálcio pode entrar ao citoplasma. Só que a pKa também fosforila uma outra proteína chamada de fosfolamban, que está relacionado com o SERCA2. E a fosfolamban, quando é fosforilada, ela vai favorecer, ela vai desinibir o SERCA2, favorecendo a entrada do cálcio para o retículo sarcoplasmático. Então, o cálcio que estava no citoplasma vai entrar no retículo sarcoplasmático. Então, são dois mecanismos contrarrelacionados. O cálcio que entra no citoplasma favorece a contratilidade.
O cálcio que retorna para o retículo sarcoplasmático, ele favorece o relaxamento. Então, os agonistas de receptores beta-adrenérgicos, eles aumentam a contratilidade cardíaca, sim, mas durante o relaxamento eles intensificam o relaxamento. Tá? Então, são dois mecanismos diferentes e que promovem ações diferentes. Então, pessoal, chegamos ao fim da primeira parte da aula da farmacologia da insuficiência cardíaca. Na segunda parte, iremos entrar nos mecanismos que produzem a insuficiência cardíaca. Tá? Então, não percam a segunda parte dessa aula, a fisiopatologia da insuficiência cardíaca. Até lá!